Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mais uma vez agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos, mesmo que à distância, mas a espiritualidade, ela nos une. Ela nos une pelo coração, ela nos une pelas vibrações, e a Casa Branca do Caminho, ela nos acolhe. Então, que nós possamos, juntos, nesse momento, serenar as nossas mentes, dar esses minutos de oração, esses minutos de concentração, esses minutos que nós podemos dar a nós mesmos. Então, que possamos estar unidos em pensamento, que possamos estar unidos em oração, e que possamos, juntos, ajudar-nos a nos melhorar. Que assim seja. Então, que hoje nós trouxemos aqui o tema do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar de graça o que de graça receber. Nós vamos falar um pouquinho dos itens 1 aos itens 6, dom de curar e preces pagas. Então, sempre assim, a gente começa dando uma passagem do Evangelho, que eu creio que essa passagem todos nós já ouvimos, e ela diz assim: Jesus, reunidos com seus apóstolos, seus 12 grandes apóstolos, ele pede uma paradinha a eles, e nesse momento que é passado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no item 8, esse momento é chamado de Sermão dos 12 Apóstolos. Então Jesus vira aos apóstolos e faz assim: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Sempre por parábolas, essa parábola pequena, que ela resume toda a nossa passagem aqui na Terra, onde nós devemos realizá-la com coragem, determinação e vontade de auxiliar. Então, naquele tempo, Jesus já pediu aos seus discípulos: cura, purifica, levanta e expulsa. Eu gostaria que vocês seguissem esse tratamento que deverá ser aplicado a todos os nossos irmãos que sofrem, para que possamos aliviar um pouco as suas dores. Este tratamento foi me ensinado pelo meu Pai. De graça o meu Pai me deu, e de graça eu repasso a vocês. Então, nessa passagem, há 2020 anos atrás, Jesus passa isso aos seus discípulos e pede que eles continuem com essa missão, levando à frente. E Jesus foi, a sua peregrinação, foi andando por todos os cantos e teve muitas curas milagrosas, que nós possamos dizer como milagre. Mas toda vez que Jesus curava, a vez que Jesus curou o leproso, a vez que Jesus curou o paralítico, a vez que Jesus curou a mulher com tanta hemorragia, todas as vezes que eram curados, ao final de cada cura, Jesus dizia: a sua fé te salvou. Então, nessa época, Jesus tinha que fazer nesse formato, chamando a atenção dos povos, revivendo dentro de cada um a necessidade de fortalecer a sua fé. E a fé, ela é gratuita, ela é nos dada. E a gente, voltando nessa parábola, nós podemos dar as seguintes explicações: curai os enfermos. O que é curar os enfermos? Nós podemos, sim, orar pelos doentes, acalentar os familiares dos que sofrem, mentalizar à luz o desejo de cura e de libertação de cada um dos nossos próximos.
Quando Jesus diz, ressuscitai os mortos, Ele não quer que a gente chegue e que aquela pessoa que partiu, que a gente ressuscite no momento, na figura, né, falando na figura assim. Ele quer que a gente faça o quê? Que a gente ajude ao nosso próximo, que a gente incentive o nosso próximo no pensamento positivo, que a gente fale coisas ao nosso próximo que despertem deles a vontade de reviver essa fé viva, a vontade de viver, de ter esperança e de ter pensamentos bons, pensamentos de luz. E quando nós temos pensamentos de luz para com os nossos próximos, esses pensamentos chegam e ajudamos sim aos nossos sair da escuridão. Quando Jesus diz, curai os leprosos, essa doença é uma doença que foi muito difícil, doença que hoje praticamente a gente não vê, mas foi doenças que existiu muito, em muitos anos, em muitos tempos. Era uma doença que vinha enraizada dentro da pessoa. Então, quando ele diz, curai os leprosos, a gente entende que tiramos essa raiz, esquecemos os nossos passados tristes, são as chagas que nós trazemos, libertemos-nos das nossas chagas. Nós estamos tendo a chance nessa encarnação de libertar e de modificar e de melhorar todos os delitos ocorridos nas épocas passadas, nas encarnações passadas. Nós precisamos curar os nossos erros dos passados, e a gente só consegue orando por nós e orando pelos nossos próximos. Quando Jesus diz, expulsai os demônios, o que ele vem dizer? Ele não quer dizer que transforme, que recaia, que saia ou que caia no chão. Não é isso. Os demônios que nós mesmos carregamos, expulsar as nossas imperfeições, os pensamentos negativos, a nossa insatisfação interior, os nossos melindres, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, que são coisas que a gente já traz plasmado, né, de vidas passadas. Então, quando Jesus diz, expulsai os demônios, curai-nos, abençoai-nos, transformai-nos nesta encarnação. E para a forma certa de que nós temos que orar e agir. E assim nós vamos estar libertos e bons para essa encarnação que nós estamos vivendo. Dai de graça o que de graça recebestes. Todos nós, independente da nossa religião, independente do nosso sexo, independente da nossa condição social, recebemos de Deus a mediunidade, recebemos de Deus a luz, a proteção, recebemos essa faculdade de Deus gratuitamente, e cabe a nós evoluirmos ou não. Essa faculdade que Deus nos dá gratuitamente é o que nós viemos e temos que trabalhar. E nós só conseguimos trabalhar isso dentro dos nossos estudos. Isso é um passo de cada vez, uma vontade própria que temos que ter dentro da gente. Porque o amparo e o consolo espiritual, ele é para todos. Um pai não divide a diferença entre os seus filhos. Então, ele coloca, sim, para os seus filhos tudo igual. E depende de nós como nós vamos agir. Então, por isso, ele dá de graça esta oportunidade bendita para a gente. Quanto mais nos dedicarmos à doação gratuita, né? Porque Deus, ele não é uma barganha, Deus não é uma troca, Deus é luz, Deus é amor, Deus é que nos fortalece, Deus é sentimento. Então é Ele que nos tira das aflições, dos medos, da angústia. Deus é como o sol, Ele é para todos.
e não depende de ser paga ou não para nos aquecer. Nós não pagamos para nos aquecer, nós não pagamos para ter o sol, nós não pagamos para ter o dia iluminado. E isso é um conforto para o nosso espírito. Então, de tudo que a gente vem falando até agora, do dom que nós temos próprio de nos curarmos e de curarmos o nosso próximo com as nossas orações, com os nossos pedidos. Aí entra no capítulo 5, aqui no item 5, a prece paga. Então, diante da grandeza de que é Deus, que Deus justo e soberano, nós precisamos pagar por alguma prece? Nós precisamos pedir a alguma pessoa que ore por nós? Nós precisamos chegar no limite de força zero e falar para a pessoa: ore por mim, eu não consigo orar. Ore por mim, eu não consigo fazer. Ou eu vou e me disponho de trocas para receber uma prece. Então, como Deus nos coloca, como Deus nos mostra, como Deus nos fortalece, nós não precisamos disso. As preces pagas, elas não resolvem o nosso problema. Nós que temos que ter força o suficiente em Deus para conseguir vencer os problemas de cada um de nós. Nós viemos, ao centro espírita. Quando a gente vem ao centro espírita, a gente sai renovado, a gente escuta palavras de conforto, a gente sai animado, a gente sai fortalecido. Aí, se a gente quer ainda fazer mais ainda, nós fazemos o nosso evangelho, nós fazemos as nossas orações, nós pedimos a fluidificação das nossas águas, e aí a gente comenta: nossa, eu fui naquele centro espírita tão maravilhoso, ele transformou tanto a minha vida. Sim, ele transformou sua vida, mas você também quis se transformar para chegar ao encontro de Deus. Então é isso que Deus nos pede, que nós possamos ir ao seu encontro. Quando nós procuramos a nossa cura espiritual, nós também temos que se abrir, nós também temos que se movimentar para que essa cura aconteça. E não necessitamos de preces pagas, necessitamos sim de doar o nosso amor a Deus, de pedir a Deus que nos ajude, de pedir a Deus que nos fortaleça. E isso é um conjunto. Quando nós, como uma janela, quando a nossa janela está fechada, nós não temos a luz do dia, nós não temos o sol. Mas quando nós abrimos essa janela, os raios do sol nos invadem. Nós somos assim. Quando nós se abrimos às preces, nós se abrimos às orações, assim nós recebemos a cura. Dai de graça o que de graça recebei. E assim, fortalecido, nós vamos pensando no nosso próximo, nós vamos orando ao nosso próximo, até aquele espírito mais endurecido, até aquele espírito mais difícil, até aquele espírito que não acredita. Quando nós oramos por ele, a nossa oração chega. E ninguém precisa nos pagar para isso. Isso é de coração, isso é de amor. É isso que Jesus pediu a seus discípulos no começo do século. E assim até hoje. Então, Allan Kardec nos deu a oportunidade dessas explicações no seu Evangelho, mais clara, mais simples, explicando as suas parábolas. E é isso que nós temos que fazer. E voltando um pouco aqui, quando nós oramos, esse amor de Deus, essa providência divina, ela chega em todos os cantos. E uma frase aqui para a gente encerrar um pouquinho a nossa palestra, ela diz assim: quanto mais orarmos, mais iremos exercitar o dom de doar, amar e respeitar. Cabe a cada um de nós exercitar atitudes ao nosso próximo. Quanto mais efetuarmos doação gratuita, mais receberemos luz,
que nos ajudará a libertarmos dos erros do hoje e do passado. Então, todos nós temos o dom de curar. Todos nós temos dentro de nós o nosso amor, o melhor de nós ao nosso próximo. Não necessitamos que ninguém faça, ou que a gente pague, ou que a gente troque com Deus nenhuma situação. Nós estamos vivendo no momento certo, com as pessoas que estão ao nosso redor, que são as pessoas certas. E as dificuldades que aparecem em nosso caminho são também para a nossa evolução. Então, é tudo certo, é o momento certo, com as pessoas certas e as dificuldades certas que temos que passar. Então, temos sempre que ser agradecidos por tudo que nos acontece, de bom ou de ruim. E sempre levar em nossos corações o Evangelho de Jesus, as suas parábolas. Cada um interpreta de uma forma. Essa é o dom que Deus nos deu. Essa é a nossa evolução de cada dia. Nunca iremos entender o que eu entendo, o que vocês entendem, o que o outro entende. Cada um tem o seu formato de evolução. Mas nós temos um caminho certo a seguir, que é o caminho dos ensinos de Jesus. Foi para isso que ele aqui veio. Então, é o que nós preparamos para hoje, né? O nosso estudo de hoje, que nós possamos, nesses tempos, né, tão difíceis, esses tempos tão doloridos, que nós possamos, sim, agradecer mais e orar mais pelo nosso próximo. Dar de graça aquilo que nós recebemos, sem esperar e nem cobrar nada em troca. E nós vamos sentir o alívio e o conforto da luz de Jesus em nossos corações. Passando aqui as considerações finais, lá nos nossos estudos, né, procurando um pouquinho o que pudesse dar um fechamento nessa palestra, nesse estudo, né, nessa conversa. Eu achei uma linda oração de Chico. Algumas vezes a gente já escutou, mas é sempre muito bom lembrar de Chico Xavier, lembrar dos seus ensinamentos, que tanto deu de graça, tudo o que ele recebeu. Então eu vou usar essa oração, ela chama Oração Nossa, para que a gente possa encerrar a nossa palestra. E essa oração, ela vai servir também de vibração ao nosso planeta, de vibração a todas as pessoas necessitadas, de vibração por nós mesmos, que nós possamos entender todo esse momento que nós estamos vivendo aqui nesse planeta Terra, que amanhã depois nós vamos saber que é um momento grandioso de aprendizado. Então, que nós possamos agradecer sempre a essas dificuldades que todos nós estamos passando. Oração nossa. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem cortar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós.
Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos.